hora de conversar com o Rodrigo Orengo, agora ficou interessante. A decisão do Supremo de proibir a reeleição embola a disputa para presidências do Congresso. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, são pelo menos 7 que estão brigando por apoios de partidos. Quais são eles e quem é que larga na frente, Orengo? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Muita gente, né, Megali? Sabe quem estava largando na frente? Eram os próprios presidentes, né? Já estavam convictos aí que poderiam se reeleger, mas aí chegou realmente na última hora, os últimos votos ali dos ministros acabaram chegando no Supremo Tribunal Federal e prevaleceu o bom português, né, Megali? O artigo 57 da Constituição não tinha muita interpretação, era muito claro, continua sendo muito claro, é vedada a recondução lá para a presidência da Câmara e do Senado na mesma legislatura. Então aquele argumento lá, ou aquela tese que tinha sido levantada, olha, se pode reeleger presidente da República, governador, prefeito, por que não presidente do Congresso? Isso acabou não prevalecendo. A Constituição está mantida da forma como sempre se entendeu. E realmente agora teremos mais candidatos aí na disputa, né? Vamos citar alguns aqui, Megali. O candidato que é o candidato do governo, Arthur Lira, que é um líder, uma espécie de líder informal, né? Mas já está praticamente formalizado ali do Centrão, então tem muito voto e tem o apoio do governo federal. Ele vai disputar essa eleição, essa presidência da Câmara, com outros candidatos que estão mais alinhados a Rodrigo Maia, o grupo de Rodrigo Maia. Tem o Agnaldo Ribeiro, que é do mesmo partido do Lira, também o Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara, ainda o Elmar Nascimento, que está numa disputa lá, inclusive na comissão do orçamento, e a gente pode citar aqui o Baleia Rossi, que é presidente do MDB, Luciano Bivar, do PSL, tem ainda alguns candidatos correndo por fora, como o Capitão Augusto, já concorreu outras vezes, né, tá colocando o nome mais uma vez, né, então são vários nomes, a eleição está pulverizada, e tem um X da questão aí, Megali, que são os votos da oposição, né, oposição que é reduzida hoje no Congresso Nacional, só que se a gente colocar lá na ponta do lápis, na calculadora, são 137 votos. Então, a oposição pode ser aí um fiel da balança para essas eleições, né? E a oposição estava com Rodrigo Maia, tinha uma interlocução interessante lá com partidos de esquerda. Então, nessa eleição, poderemos ter ali a oposição decidindo a parada. Agora, interessante, Megali, que as eleições de presidência da Câmara sempre foram grandes acordos. O que aconteceu quando pulverizou, quando realmente não conseguiram fechar acordo, quando o governo entrou em rota de colisão ali com o parlamento, né? Lembro no governo do PT, lembra da figura do Severino Cavalcante, quando não conseguiram fechar um acordo, né? Racharam lá na Câmara, surgiu aquela figura que vinha do baixo clero, né? Que realmente caiu aí para a história da Câmara dos Deputados. Ele acabou se elegendo. Não há esse risco agora, bastante claro, né? Mas é só lembrar que quando há muitos candidatos, quando não há acordo, às vezes surpresas podem acontecer, né? Mas vamos acompanhar aqui, porque agora os acertos vão ser fechados. No Senado, tem vários nomes colocados já, diante da impossibilidade de Davi Alcolumbre, que se tivesse a reeleição possibilitada, aberta, ele seria reeleito, já tinha apoio suficiente, né? Mas agora surgem nomes do MDB, que é o maior partido do Senado Federal. A gente pode citar o líder do partido, Eduardo Braga, também a Simone Tebet, poderia até ser a primeira mulher a presidir o Senado, né? Tem Eduardo Gomes, que é líder do governo. Então são alguns candidatos que começam a aparecer e o senador Major Olímpio já lançou a candidatura, então são alguns nomes que já estão postos aí no cenário. Tudo vai depender desses acertos, articulações, acordos que vão ocorrer nos próximos dias. Só para lembrar, Megali, a eleição é só em fevereiro. Então até lá tem que trabalhar, né? Tem muita coisa para fazer. Temos 3 semanas de votação, a pauta que está parada, tem muitos assuntos importantes. Então até lá é preciso trabalhar e votar aí, porque realmente não dá para parar. O Orengo não teve uma história uma vez, porque o Bolsonaro sempre ele concorria, né, à presidência da Câmara. Ele era um daqueles deputados sobre os quais ninguém falava, porque ele ficava lá atrás, recebia 2, 3, 4, no máximo 5 votos, e sempre tinha garantidos os votos dele e do filho, do Eduardo. Aí não teve uma vez que o Eduardo viajou para os Estados Unidos e esqueceu de votar no pai? E aí tomou um esporro. Você lembra dessa história, Orengo? Na verdade foi lá e fotografou. Foi recentemente. Ele estava no plenário da Câmara, e aí ele se comunicava com o filho, até
perguntava ali em quem eles iam. Na época, o hoje presidente não era candidato, né? Mas ele conversava com o filho sobre em quem votar, né? E aí o filho estava viajando, né? Não estava lá participando, estava na viagem, e aí teve ali um puxão de orelhas, né? Naquela oportunidade, uma câmera flagrou essa conversa lá de cima das galerias. Não, e era muito engraçado, porque o Bolsonaro escrevia assim: tu não tem moral nenhuma para falar do Renan. Renan, que é o 04, né? Aí ele tirou o Eduardo do sério. Falou: não! Aí não. Eu não sei o que aconteceu entre eles. Não! Me comparar com o vagabundo do teu filho, coisas parecidas, aí não. Eu não sei qual foi o motivo da briga, mas enfim, o Renan virou tema ali desse esporro que acabou se tornando público. Segundo assunto, Sheila. Orengo, você estava falando aí sobre essa eleição que é só em fevereiro, apesar de a gente estar falando disso agora, né? Tem muita coisa aí a ser votada, a ser avaliada, né? Até lá. A pauta tá parada. E quando retomada? Será retomada por onde exatamente? Eu pergunto isso porque já tem um tempão que a gente não fala nada aqui sobre o tal do Renda Cidadã, se vai ser Renda Cidadã, se vai continuar sendo Bolsa Família, se não vai ser, de onde vem recurso. Agora, a novidade seria um projeto do Senado que prevê a substituição do Bolsa Família por um plano de redução da pobreza. Que ideia é essa, hein, Orengo? É uma ideia do senador Tasso Gereissati, Sheila, e a ideia é reformular aí o programa social, né, abrir mais espaço, inclusive já colocar aí possíveis saídas alternativas, como uma reformulação também do abono salarial, também do Fundo Social do Pré-Sal. Então seriam alguns caminhos para serem alcançados ou traçados aí, justamente para conseguir esse espaço no orçamento e para atender mais pessoas. Agora, qual é o problema? É tempo. A gente está aí numa corrida contra o tempo, calendário curto. Então, essa proposta ela até poderia avançar se eu conseguir uma adesão. Já começou aqui uma negociação, mas aí ficaria para fevereiro. Você pergunta qual é o próximo passo do Congresso? É o orçamento, e não tem como fugir disso, até porque se não conseguirem votar a LDO, em janeiro não tem dinheiro nem para pagar aposentado, benefícios, então tem que avançar aí com esse compromisso. Dia 16 tem pauta já marcada, e aí tem que votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que geralmente é votada lá em junho, julho, né? Dessa vez deixaram tudo para o final em função da pandemia. Então, nesses últimos dias, né, eles precisam fazer uma mobilização para definir pelo menos alguns pontos prioritários aí para votar até o fim do ano, e não podem fugir do orçamento. A reformulação dos programas sociais, se conseguirem uma combinação, um acerto, deve ficar aí só para fevereiro. Muito bem, o que não vai ficar para fevereiro, é para hoje mesmo. A Cozinha Maravilhosa de Rodrigo Orengo. Hoje apresentando, Orengo. Deu certo aí? O que acharam? Eu não vi. Eu adorei. Vamos lá, coloca no ar o Orengo Legenda. Esse aí é o Cacio Pepe, que a gente tinha definido na sexta, né? O cardápio aí. Rapidinho, viu? Esse aí é pra fazer papum, 10 minutinhos, tá pronto. Só ficar de olho lá naquela dica que a gente tinha dado, né? A famosa emulsão aí do molho, que fica na verdade um creme. Cacio Pepe, só pra lembrar, que é queijo e pimenta. É uma massa rápida, uma tradição lá de Roma. E 2 ingredientes, né? Dessa vez a pimenta não é tempero, é ingrediente mesmo, né? E o queijo pecorino, que é lá de Roma. É só isso, queijo derretido. Miojo. Não, mentira. Um espaguete, né? Um espaguete. E aí não pode derreter, né, Megali? Tem que fazer a famosa emulsão, né? Que é a conjunção ali dos líquidos, né? Então tem que fazer isso fora do fogo, só para deixar a dica pra galera, que muita gente desanda nessa receita. É banho-maria, não, isso? Não, na verdade, assim, a massa demora ali quanto tempo para o cozimento? 8 a 10 minutos, né? Quando tiver 4 minutinhos, pega ali o pecorino, bota um pouquinho da água do cozimento, porque tem amido, é rica em amido, faz uma pastinha e depois bota a massa lá, mistura bem e sai essa massa bacana aí, ó. Rapidinho, 10 minutos, recomendo aí. Bom. Tá bom. A gente pode lançar não foi o momento mais brilhante do Orengo. Não. Megali. O cara já fez o joelho de porco, entendeu? Dessa vez eles nos apresentou um miojo glorificado. A gente tem que ser sincero. Orengo. Desculpa, Orengo. O Megali tá chamando um dos maiores clássicos de Roma de miojo. Você vê que coisa. Orengo, o Carlos Andreasa tá aqui acompanhando, ele diz, perguntem, porque está na imagem, que vinho é aquele? Se for vinho barato, mata a comida.
comida. Não, esse é um Sangiovese, né? Pra casar com prato italiano, né? Então tinha que Gente, combinar. isso é Harmonizou muito sério. bem, viu? Harmonizou bem. Chique, né? Nossa. É chique. Minha casa, no máximo, é um Carmener ali chileno de R$47 e olhe lá. Comprado na conveniência. Ah, sim. Mas... Orengo, Desafio. Opa. desafio. Ouvinte Opa. Júnior. A gente estava falando há pouco de uma das maiores tradições da Bahia, né? A gente estava falando da Cida de Itapuã, uma da segunda... Cira, a segunda baiana do acarajé mais conhecida de Salvador. Um patrimônio, Um né? patrimônio, né? Que infelizmente morreu na sexta-feira. E aí, o nosso ouvinte Júnior mandou a seguinte mensagem pra cá. Tá lá na nossa live. Melhor acarajé do Brasil, de Cira. Será que Orengo conseguiria fazer acarajé? Vamos botar aqui, né? Por que não aí? Eu tô vendo agora aí, ó. Ah, tá É, vendo? pra você ver que mensagem. não é invenção, tá? É, Essa tá mensagem aí. realmente chegou há pouco. Vamos anotar. Vai servir como desafio. Orengo, Tá anotada, você pode... né, Júnior? Não é desafio aceito, não precisa ser. A gente não quer pressionar ninguém, mas... É. Né? Não, e a gente até concede relativa liberdade ao Orengo de fazer um acarajé desconstruído. De fazer Estilizado. Não, Estilizado. Meio gaúcho, meio baiano. É uma releitura do acarajé. releitura, não. A Bahia vai em peso crime da porrada isso. no Orengo É um Brasil. crime, dizem os baianos, tá bom? Ou Jamais. acarajé ou não. Nada de releitura, não. Tá Ou, bom. ou lê do jeito que tá, ou não lê. Espuma de pimenta, Não, redução não. de pimenta, não pode. Gourmetizar, né? Não, aí não pode, né? tá Aí bom. não. Então pronto, tá feito o desafio. Se ele será aceito ou não, aí é com o Orengo. Tem toda semana pra pensar. Orengo, boa semana pra você. Até amanhã. Valeu, até amanhã.